Bom, sejam bem-vindos ao módulo 2 do curso de Java. Para você que ainda está vendo pelo canal pela primeira vez, meu nome é Robson e esse é o canal Um Tutorial. Nós estamos fazendo uma série de vídeos a respeito da programação Java. Nós fizemos os vídeos anteriormente do Java básico, onde a gente trabalhou com todos esses tópicos, né? E mais alguns. Ah, eu queria não ter entrado em orientação a objeto um pouco aqui, mas não foi possível. Eu tive que entrar em exceções. E exceções têm o comportamento de orientação a objeto, tá? A visão desse curso, dessa parte desse módulo intermediário, é trabalhar com esses tópicos, tá? Dar um pouco de orientação a objeto, trabalhar com string listas, trabalhar com objetos optionals, e injeção de dependência, inversão de dependência, herança, abstração e interface de contrato, ok? Tudo tem um pouco de tópico aqui de orientação a objeto, então essa primeira aula de orientação a objeto ela vai ser uma aula introducional. A gente vai entender os conceitos, tentar aplicar um pouco. Talvez ela se alongue por mais algumas aulas, mas a intenção é que a gente consiga entender a orientação a objeto no contexto geral. Então vamos lá então, né? Deixa eu minimizar aqui no IntelliJ. Para você que não viu a aula do IntelliJ, eu acho que deve estar entre essas duas aulas aqui do curso básico. Elas estão na playlist Formação Java. É só voltar que você tem a orientação como é que você baixa, instala, IntelliJ. Bem tranquilo também, eu acho que não precisa de gastar muito tempo nessa explicação. Então, primeiramente, eu vou abrir o Paint aqui e tentar entender com vocês um pouco de orientação a objeto, tá bom? Bom, nas aulas do Java básico e a gente trabalhou com tipos primários, né? Tipos primários de dados são aqueles int, o double, o char, o long, que mais? O float e acho que o array também é um tipo primitivo e o boolean. Aqui nós temos os tipos primitivos e cada tipo primitivo de atributo, né? Ele refere-se a algum tipo de objeto, né? Algum tipo de dado que eu estou trafegando. Deixa eu dar uma espirrada aqui. Foi mal, pessoal. Então nós temos aqui cada tipo de variável alocado em cada tipo de atributo. Como eu disse, int para tipos numéricos, né? Como double também é um tipo numérico, só que ele com casa é decimal, float também, o long também, né? O char é um tipo de texto, né? Só que é um caractere só. O array é de listas, né? E o boolean é tipo lógico, né? Então nós temos essas combinações de tipos primitivos. Tipos primitivos não são orientados a objeto, tá? Vem lá do conceito, ainda da ideia do C++, das linguagens mais antigas. Não que as linguagens mais antigas não tenham orientação a objeto, mas isso aqui é para trabalhar com problemas geralmente mais simples. E aí, para trabalhar com orientação a objeto, esses tipos aqui não são. é, Dá para trabalhar, mas não são propriamente tipos orientados a objeto, tá? Agora a questão é o seguinte, né? Em cenários reais, para trabalhar apenas com certos tipos, né? Ele nos limita a algumas análises. Para isso, o Java ele implementou nas versões, né? Desde a primeira versão, acho que desde a primeira versão, a, a orientação a objetos sobre os tipos que o Java determina. Então, quais são os tipos que o Java determina, né? Para int, ele colocou integer. Para double, eu acho que ele colocou double com letra maiúscula, tá?
Para long, ele colocou on, long com letra maiúscula. Para float, mesma coisa. Para lista, ele trabalhou agora com list, que é uma interface, ou array list. Para boolean, letra maiúscula, né? Deve ter mais aqui, eu não estou me lembrado, mas são basicamente esses. E o que mudou, né, desses caras aqui que continuam tendo a mesma característica de carregar dados é, é, oriundos a inteiros, tá faltando string aqui, né? Vou colocar aqui. Beleza. O que mudou desses aqui para esses aqui? Esses aqui carregam as mesmas cadeias de dados, né? O integer carrega dados numéricos, assim como carrega o int, o double a mesma coisa e assim por diante. Eles carregam a mesma cadeia de dados, a mesma característica de dados, né? De carregar dados numéricos, textos, listas e o que mais. O que mudou é que cada dado desse é participante de uma classe, né? Que toda classe Java extende, ok? O float faz parte de uma cadeia de uma classe Java. O integer, mesma coisa. O boolean, mesma coisa, né? O que não acontece com os tipos primitivos, tá? Todas essas classes, elas extendem, né, ou seja, elas estendem, elas fazem parte de uma cadeia ancestral chamada object. E a classe ancestral object, ela tem algumas coisas pré-definidas nela, que eu vou dizer agora, né? Vou limpar essa luz aqui e vou mencionar o que seria o object, tá? Como eu disse, todas essas classes aqui extendem, além do mais, as classes que você forem desenvolver do Java extendem a uma classe object. E o que o object tem por definição? O object tem atributos e comportamentos. Quais são os atributos de um object e quais são os comportamentos que ele tem, que todas essas classes aqui herdam, tá? Para dizer isso, primeiro a gente vai abrir aqui um projeto Java e tentar entender. Mas antes disso, a gente vai dizer o que é herança, né? O que ela se comporta, para que ela serve e qual o conceito dela. Primeira coisa, herança. Herança, por exemplo, vou colocar o seguinte: pai e mãe são os seus ancestrais, correto? Pode ser que você venha de uma família que só tem um pai ou só tem uma mãe, mas, ou só tem uma avó, é, ou só tem ativos, não interessa. De qualquer forma, os seus parentes são os seus ancestrais, ou quem te criou é seu ancestral, né? A forma correta, né? O pai, mãe, de família adotada, tio, tia, ou o que for, é aquele que te criou, em tese, que seja seu ancestral. Claro que o ancestral não biológico, né? Em alguns casos. Mas você herda, na maioria dos casos, né? Do pai e da mãe, características oriundas dele, certo? Por exemplo, seu pai é, tem, tem é alto, é, cabelo curto e é cor branca ou cor negra. E sua mãe, né? É oposto disso, ela é o oposto disso,
também. E a sua mãe é o oposto disso, vai acontecer o quê? Na cadeia biológica, a gente vai fazer lá fecundação, né? A biologia manda fazer fecundação, e esse processo vai carregar os seus, as características de ambas as pessoas, ou às vezes carrega predominantemente uma e predominantemente outra, ou as duas se misturam, e aí temos um novo ser humano com as mesmas características de um lado parecidas, de outro parecidas também, ou carrega de um lado mais, de outro lado menos, né? Mas vamos aqui simplificar o processo, né? E falar apenas que você vai herdar características, né, do seu pai. Então, seu pai é aquele que você herdou características. Então, seu pai alto, negro, cabelo curto, beleza? Então, vamos supor que você herdou as características do seu pai. Então, por definição, se você herda as características do seu pai, obviamente você não precisa repeti-las para você. Porque por herança você herdou as características do seu pai. Então, o que vai ter diferente de você? Seu nome, o seu CPF, que mais? Se você herdou lá do seu pai cabelo curto, cor negra e é alto, então seus olhos agora podem ser castanhos ou verdes, não sei, tá? É, se você herdou somente a característica alto, você pode ter mãos pequenas e pés grandes. Suposição, tá? Então você herdou as características do seu pai, é acrescentado as suas características, formando uma concatenação, uma junção, né, das características do seu pai com as suas, certo? Juntou as características do seu pai é alto, negro, cabelo curto com as suas, né? E a gente chama isso de herança ou extensão. Na programação. Tem gente que vai falar que é extensão, tem gente que vai falar que é herança, tem gente que vai falar que é ancestralidade, e aí vai. O importante é entender que a recebimento dessas características, né, a gente vai receber de um superior a nosso, né? No caso aqui, o pai, certo? A mesma coisa acontece para esses tipos novos que o Java nos introduz, né? O inteiro não é mais um int e ele recebe as características de object, né? O double é a mesma coisa, o long é a mesma coisa e aí vai. Se a gente abrir aqui, né? Eu vou abrir uma classe do Java básico, depois eu vou fazer um objeto aqui para exemplificar, e vamos tentar aqui abrir aqui uma coisa que a gente fez. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Beleza. Aqui tem essa classe teste pacote, quem não viu o curso Java básico, faça favor de ali, ir lá abrir e ver o curso, ou então tem o Git também do repositório, e essa classe, tá? Então simplesmente cria uma classe aí com vocês aí do Java, e criam esse atributo que eu estou querendo pegar aqui para com preguiça de criar uma nova classe. Tem aqui a classe string. Quando eu seguro o Ctrl do teclado e passo o mouse, o IntelliJ abre essa, esse tooltip ali, essa janelinha, onde fala o que eu acabei de falar. Public Final Class Extends the Object, certo? Ele extende o object. Então, o ancestral dele, vamos abrir aqui o string. O ancestral dele é extensível à classe object. A classe final, né, do string class,
ela tem algumas características dela, como eu disse lá no caso do filho com pai, né? Que no pai não tem, por exemplo, value, coder, int hash, né? Serial version, static final boolean, e a gente tem algumas coisas mais aqui, certo? Ótimo. Então nós temos algumas características da classe string que são oriundas da classe string. E por padrão, aqui não mostra o extends, a herança, mas se você pegar aqui e passar o mouse, você vai ver que ela extends de object. Se ela extends de object, existe uma classe chamada object. Se você dá o Ctrl Shift N no IntelliJ, ele vai abrir essa janela para você abrir a classe que você deseja abrir. Então eu vou abrir object do Java aqui no meu Java, é o Java 11, e vou abrir aqui ela para vocês verem. Ela é uma classe comum, tá? E tem alguns comportamentos. Ela tem um construtor, né? Ela tem uma classe aqui que é getClass. Isso aqui é um comportamento que as classes filhas a ela serão receber, receberão por herança, né? Tem o hashcode, que é um comportamento. Tem o equals, que é outro comportamento. Tem um clone, que é outro comportamento. Tem o toString, que é um comportamento. Tudo aquilo que é método é um comportamento. E tudo aquilo que é atributo é um comportamento. Como é que eu sei que é método e que é atributo? Geralmente, métodos são entre parênteses e atributos são tipos soltos na classe, tá? A classe Object, eu acho que não tem nenhum atributo, vamos ver. Parece que não tem nenhum atributo, mas ela tem comportamentos, né? Talvez, não, é só comportamentos. Então, a classe Object, ela tem comportamentos que a classe String herda, mas não é somente a classe String. É qualquer classe do Java, ela herda os comportamentos. Veja que essa teste pacote que eu criei nas outras aulas, ela tem a herança de Object. Isso me faz acessar alguns atributos da classe teste pacote, que estão na classe Object. Vamos ver um exemplo? Vamos ver aqui no dis dessa classe. Olha aqui, ó. No dis dessa classe, ou seja, quando eu faço dis dentro do pacote, dentro desse teste pacote, que é o nome da minha classe, eu estou acessando os atributos que estão dentro dela. Vamos lá. Idade, eu acesso? Acesso. Iniciar carregamento. Perdão. Então, na minha classe teste pacote, ela tem alguns atributos, idade e nome. Idade é um atributo do tipo inteiro, né? Int. E nome é um atributo de string, né? Que é receber texto. O this se referencia a quem? This, em inglês, isso, essa mesma classe. Que classe? Teste pacote. Então, this dessa classe significa a classe pacote, a classe que eu estou, self, eu mesmo, eu quero acessar os atributos dela. Idade é um atributo, nome é outro atributo. Agora perceba que idade, eu não tenho os atributos que vem no meu object, porque ele é um tipo primitivo. Tipos primitivos não carregam a extensão à classe object e me limita a trabalhar com eles. E não estou dizendo que não tem a sua função. Tem a sua função, mas não para trabalhar com orientação de objeto. E nome já é diferente. Nome ela tem as atribuições oriundas tanto da classe string, tanto da classe object. Veja, por exemplo, por exemplo, o hashcode. Hashcode, ele aqui tem uma questãozinha que a gente pode depois conversar, que ela aqui não está aparecendo aqui o override, mas ela faz sobrecarga, sobrescrita, né, de um método que está dentro de Object. Isso é para a próxima aula, tá? Mas ela acessa os atributos da classe Object e os atributos dela. Mesma coisa de teste pacote, se eu quiser, por exemplo, no dis dos teste pacote,
acessar alguma propriedade do object, por exemplo, toString. Tem algum toString aqui do teste pacote? Não tem, mas ele está dentro de object, ok? Isso é muito interessante, que nos flexibiliza a trabalhar com objetos interligados, né? E às vezes eu não preciso repetir atributos, eu quero determinar certos tipos de comportamento. Por exemplo, imposto. Imposto é ninguém gosta de imposto, eu também odeio imposto, mas ele é uma classe que ela pode ser reaproveitada para impostos diferentes. Por exemplo, você tem uma classe imposto, essa classe imposto ela é geral e ela tem algumas coisas em comuns com outros tipos de impostos. Valor do imposto, alíquota, é, um método que é um comportamento de como calcular, né? Então, essa é uma visão, né, de imposto. E aí você tem classes que estendem imposto. Por exemplo, ICMS, IPI, né, COFINS, e aí vai. E aí cada classe dessa tem uma maneira como calcula o imposto, né? Tem uma alíquota diferente, e aí vai. Aí a gente já entra num outro conceito da programação que chama-se polimorfismo. E é interessante a gente introduzir aos poucos isso para que não fique pesado na hora que for a aula correta. Mas essa visão de orientação a objeto, né, é interessante, porque às vezes a pessoa passa direto na aula, nas aulas que tem na internet, que são muito boas, mas não foca nessa ancestralidade já do Java. E perceba que essa classe aqui nem tem extend do object, mas por padrão, o Java extende de todas as classes objects do Java, ou seja, todas as classes extendem de uma classe object do Java. Isso é importante ser entendido porque é assim que o Java trabalha por padrão com orientação a objeto, tirando tipos primitivos. Toda classe extende por padrão de object e carrega por padrão os comportamentos e atributos que o object tem, né? Se eu quiser fazer uma extensão a outra classe, é muito simples. Eu vou e crio uma classe e essa classe vira a classe pai e eu faço uma extend da classe pai para a classe i, certo? Aproveitando esse finalzinho de aula, eu vou demonstrar isso. Primeiro aqui eu vou criar um projeto novo, project, vou colocar aqui, dando início à nossa parte 2 do curso, né? Aula Java intermediário. Beleza. E rapidinho aqui, eu vou apagar esse main, eu não tenho interesse nele. E vou criar aqui uma classe, por exemplo, uma classe mais usada para a gente vai trabalhar, né? Eu disse pessoa, então vamos pessoa. Pessoa, que eu disse nesse exemplo de pai aqui, né? Então, criamos a classe pessoa, né? O que uma pessoa tem na nossa imaginação? Né? Ela tem um nome, né? Ela tem um nome. Eu vou tirar aqui o modificador que foi da últimas aulas, né? Modificador de acesso, para ficar bem claro. Ela tem nome. Ela também tem, por exemplo, string cor. Toda pessoa tem altura. Veja que nesse exemplo eu estou usando aqui na altura um tipo primitivo. Por que eu uso tipo primitivo aqui? Porque no meu interesse aqui, geralmente alturas não passam de 1,80 m, 2 metros, 3, ser humano 3 metros eu nunca vi, mas 2 metros é um número até alto, né? É bem razoável pensar nisso. E o double cabe muito mais que isso. E a ideia de usar ele porque tem casas decimais. Então 1,81 m, 1,90 m, 1,70 m, 1,60 m. Eu posso trabalhar aqui, né? Nos quebrados. Então tem altura. Eu também tenho em pessoa string cor dos olhos. E aí que eu tenho também em pessoa, toda pessoa tem endereço. Mas endereço
não é uma coisa que uma pessoa específica tem e não a filha. É bom mencionar isso, tá? Independente se a filha se especializa em endereço e o pai também tem, é importante dizer que são atributos. E esses atributos serão repetidos para a classe filha, mas eles terão sido preenchidos, ok? Embora a extensão de pai para filho aconteça, acontece apenas que, olha, esses atributos têm no mesmo do pai e no mesmo do filho, mas não significa que eles não deveriam ser preenchidos, tá? E demonstrarei agora para vocês. Endereço, né? Toda pessoa tem, por exemplo, aqui no Brasil tem CPF, vou colocar documento. E tá bom aqui, certo? Agora eu vou criar outra pessoa aqui, outra classe agora, que estende de pessoa, tá? Vamos colocar aqui um vendedor, tá? Então, o vendedor, ele trabalha em alguma empresa, né? Empresa. Todo vendedor tem um grau, ou um grau de uma função, né? Por exemplo, é vendedor sênior, vendedor, né? Ele tem uma função na parte de vendas, né? Ele pode ser um vendedor de empresas, né? E todo vendedor tem uma meta. E pode ser que vendedores tenham clientes, né? Certo? Agora, é muito interessante dizer que eu tenho que colocar no meu método pai, né? Um construtor para receber esses atributos, ou eu posso simplesmente passar por atributos, como eu não declarei a modificação, né? Se vai ser privado, se vai ser público, se vai ser de alguma forma encapsulado, eu posso simplesmente no meu vendedor aqui, ó, e definir, falar, ó, vendedor, você herda os atributos de pessoa, ok? Eu vou criar um método main aqui para demonstrar isso. Então, primeira coisa, eu vou instanciar vendedor. E agora, dentro aqui do vendedor, eu tenho acesso a algumas propriedades. E vejo que, por exemplo, a altura do vendedor é da propriedade pessoa. Certo? Então, eu vou definir algumas propriedades aqui do vendedor. Eu vou separar elas por atributos, né? Altura, 1,81. Cor, branco. Vendedor. Documento 1, 2, 3. E agora eu não vou preencher todos os atributos aqui de pessoa. Eu vou preencher só nome, só nome. O vendedor, o nome dele é fulano. E da classe vendedor, eu vou preencher outras coisas. Por exemplo, empresa, teste, clientes, vou colocar empresa, teste 1, empresa, teste 2. Eu estou colocando uma lista de strings lá dentro, né? E aqui, por final, função vendedor
e meta. Vou colocar que ele tem que vender R$ 20.000. E por final, eu vou imprimir aqui. É, nome do vendedor é. Então, marco o breakpoint aqui. Vou rodar o código. Está um pouco lento. Dá um pause aqui na hora que eu terminar de compilar. Terminar de compilar. Então aqui eu entro na instância, né? Ela instancia vendedor. Vamos ver como é que ela instancia o vendedor? Vou chamar o evaluate. Ela instanciou o vendedor e, por padrão, também instanciou os atributos da classe pessoa. Por exemplo, ó, nome é da classe pessoa. Ela foi lá e instanciou a classe pessoa. Certo? Vamos ver aqui, ó. Ela preenche os dados da classe pessoa. Se eu for acessar de novo aqui o vendedor com os dados preenchidos, ela preencheu os dados todinhos da classe vendedor e quase todos os dados da classe pessoa. Altura, faltou preencher a cor dos olhos, endereço, coloquei para firula mesmo. Mas ela preencheu os dados de ambas as classes, né? Eu não criei nenhum método na classe pessoa, mas eu sei que esses dados aqui são em mistos, né, da classe vendedor com a classe pessoa. O que comprova aquilo que eu disse, né, da questão da herança, né? Então, por herança, vendedor recebeu os dados da classe pessoa. Certo? O meu nome é fulano. Ok. Então, a gente introduziu aqui o conceito de orientação, um objeto bem simples, com herança. A ideia é que nas próximas aulas a gente vai aprofundando, trazendo outros conceitos, né, disso aqui, trazendo encapsulamento, né, e vai aprofundando aos pouquinhos até ficar é, entendível o conceito por inteiro de orientação a objeto. Importante vocês debugarem o código para ver. Debugar é uma coisa interessante que aumenta o entendimento do que está acontecendo no código em tempo real na sua cabeça e fortalece os conceitos, ok? Então, vai ficando por aqui essa aula. Peço que você curta, compartilhe o vídeo, comente aí, comentários que são para melhoria do canal, são críticas construtivas serão aceitas, comentários que são xingamentos e críticas absurdas serão sumariamente deletadas. Conto com o apoio de vocês, precisando de qualquer ajuda, estaremos aqui para ajudar. Os códigos do fonte desse curso ficarão na descrição. Em breve, né, na hora que eu subir todos os códigos para o Git, ficarão embaixo aqui no link na descrição. Obrigado, pessoal. Vejo no próximo vídeo. Tchau.